baseado em uma história real. A mulher que nos conta esse relato diz que quando ela era mais nova, anos atrás, aconteceu algumas coisas em uma casa onde ela morou. Ela mora em Votuporanga. Mas hoje, ela mora numa casa a 5 quarteirões de distância da casa onde essas coisas aconteciam. Ela disse que era uma casa pequena, de 4 cômodos, com uma varanda e uma lavanderia na parte de trás. Na época, ela devia ter entre 12 e 13 anos. Ela disse que foi uma época muito conturbada da vida dela. Ela não conseguia dormir direito, tinha muitos pesadelos e acordava diversas vezes chorando na cama dela. Diversas vezes, ela chorava porque não conseguia dormir, era muito perturbador o som. Nesse mesmo tempo, a mãe dela conta que por vezes, ouvia a filha conversar sozinha no quarto durante a noite, como se ela estivesse brigando até com alguém. Ou às vezes via a menina levantar na madrugada, ir até um cômodo, acender a luz e depois voltar para o quarto como uma sonâmbula. Ela disse que ela mesma não lembra de nada. Ela disse que já presenciou várias coisas assim. Uma dessas coisas muito intrigantes que acontecia nessa casa, era que no quarto dos pais dela, num canto da parede, entre o guarda-roupa e a parede, do nada começou a escorrer uma cachoeirinha de xixi. Ela diz que geralmente acontecia durante o dia, mas ela nunca se atentou ao horário. Ela imaginou que podia ser um gato, foi fazer xixi em cima e escorreu. Mas ela diz que o que assustava era a quantidade, era muito xixi. Qualquer animal, até mesmo um ser humano, se tivesse um ser humano lá em cima fazendo xixi, ela disse que era muito. No ser humano, não ia ter capacidade de ter tanto líquido dentro dele assim, um xixi, e isso causava muito desconforto neles. Nessa cachoeira de xixi ainda no seu quarto, o odor era muito forte e ficava aquele odor de xixi no quarto, e é algo que eles não tinham explicação. Outra coisa que acontecia é que caíam pedras no telhado, em cima do quarto dos pais dela. Eles escutavam as pedras caindo, mas quando eles iam procurar em volta da casa, não tinha uma pedra no chão, em volta da casa ou até mesmo no telhado. Não tinha pedra nenhuma, e a pedra mesmo eles escutavam caindo, até rolando entre as telhas, mas nunca havia vestígio de pedra quando alguém olhava. Segundo a mãe dela, essas coisas já aconteciam desde que ela tinha 13 ou 14 anos de idade. Naquela casa, teve uma época que a mãe colocou ela para dormir juntos no mesmo quarto que eles, no quarto dos pais. Mas por diversas vezes, ela acordava no meio da noite chorando, assustada, porque ela acordava com batidas na parede. Mas isso não era só com ela, todo mundo escutava, todo mundo acordava. Era como se fossem murros fortes dados na parede. Nesse meio tempo, a família dela se mudou para o Japão, foi ficar um tempo no Japão. E ficaram 2 anos fora, e foi nessa época que algo horripilante aconteceu. Ela conta que para ela, é a prova de que os espíritos existem, e de que existe alguma coisa naquela casa. Enquanto a família dela estava no Japão, um tio dela veio morar na casa deles, o irmão da mãe dela. Então ele, a esposa e os filhos ficaram morando na casa deles até eles voltarem do Japão para o Brasil de novo. Um dos filhos do tio dela, o primo dela, tinha 4 aninhos na época. E ele estava uma tarde brincando no quintal, quando ele voltou correndo para dentro de casa chamando o pai dele, falando que um homem estava lá fora olhando para ele. O tio dela, pai do menino,
foi lá fora verificar para ver o que estava acontecendo. Que homem é esse? Então, o menino contou que olhou para o telhado, para cima da casa e disse: "Olha lá, pai, o homem está sentado lá." Diz que o engraçado é que o local que o primo dela apontava, onde ele viu o homem sentado no telhado, era bem em cima do quarto dos pais dela. O tio dela não viu nada, não acreditou e falou que poderia ser qualquer coisa, e voltou para dentro de casa. Ela conta também que uma noite, o tio dela estava trabalhando, ele trabalhava numa usina, e o restante da família, esposa e os filhos, estavam na cozinha jantando. Todas as portas estavam trancadas e a porta da cozinha dava para a lavanderia, lá pelo quintal. Quando eles ouviram passos pelo corredor, e logo em seguida, houve uma leve pressão na maçaneta da porta. Eles viram a maçaneta girando. Todo mundo ficou apreensivo ali, achando que alguma coisa ia entrar. Mas não aconteceu mais nada. A maçaneta girou, mas ninguém entrou. Eles foram dormir, morrendo de medo. Já de volta ao Brasil, a mãe dela conta que certa vez, ela estava grávida do irmão mais novo da moça. Quando ela deitou na cama para dar uma relaxada, uma descansada, não estava dormindo, apenas deitou para descansar no mesmo quarto de casal de sempre, ela ouviu um barulho no teto, como se alguém estivesse arrastando uma caixa muito pesada lá em cima. Em seguida, um objeto sei lá, caiu no telhado com tanta força que fez um barulhão. Ela se arrepiou por inteira. Conta que a impressão que tinha é que a coisa estava arrastando algo, e que não aguentou o peso e soltou aquilo outra vez. A mãe dela conta que uma tia dela, que morava no Japão, veio para cá e estava com suas duas primas acordadas, conversando na cozinha, jogando o papo fora. Quando elas escutaram alguém forçando a janela, batendo na janela como se quisesse abrir. Só que quando elas olharam pela janela, não tinha nada. A janela era de vidro, dava para ver bem o que tinha do lado de lá. Não tinha cortina, nada. Então elas viram a janela chacoalhando, como se alguém estivesse querendo abrir, só que não viam nada para lá da janela. As duas ficaram morrendo de medo, saíram dali, ficaram quietinhas e foram dormir. Ela diz que durante anos, ela lembra da mãe dela levando um padre para essa casa para fazer uma oração. Já faz 7 anos que ela não mora mais lá. Mas de vez em quando, ela diz que passa em frente à casa e fica olhando os arredores dela e fica imaginando se os novos moradores veem alguma coisa ou presenciam coisas estranhas, como eles presenciaram. Se gostou desse relato, compartilha com aquele seu amigo ou amiga que também gosta de histórias tenebrosas.